graça e paz. Nessa tarde desse dia eu quero trazer uma reflexão para você. Uma reflexão que tem ficado muito esquecida e eu quis trazer à memória hoje aquilo que o nosso Mestre, Jesus de Nazaré, passou por mim e por você naquele Calvário, naquela cruz. Foi por mim, foi por você. Ele nos amou primeiro. Deus vai perguntar: quem enviarei? Jesus fala: Pai, envia a mim. E ele abre mão da sua glória. Ele vai abrir mão da sua majestade. E ele vem ao mundo como um cordeiro vivo. E ele veio para mudar a nossa história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Nessa tarde desse dia também, eu quero compartilhar com você no Evangelho de Mateus 27, 46. Aleluia. Você pode sentir a presença de Deus nessa tarde? Vem dizendo assim: por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ele veio ao mundo com uma missão. Naquela época, uma vez por ano, só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos no templo, com sangue na mão da expiação dos pecados do povo, uma vez por ano. E depois de Jesus, não haveria mais necessidade de sacrifício, porque ele foi o Cordeiro vivo que desceu do céu. Jesus veio ao mundo sabendo o que ele ia passar, mas ele escolheu amar a mim e você. Porque Jesus vai ser o segundo Adão. O primeiro Adão, ele cai, ele peca no jardim do Éden. Mas Jesus no deserto, ele vai vencer a Satanás, ele vai vencer a serpente. Nessa tarde desse dia, eu quero compartilhar com você. Jesus vem como um cordeiro. Jesus está no Getsemane, no jardim de Getsemane. Ele está ali orando, porque ele sabia porque ele ia passar, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Quando ele está ali orando no Getsemane, ele está ali sentindo a agonia da morte. Ele vai orar ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E Satanás estaria todo o tempo falando: desiste, eles não merecem. Satanás mostra para ele: olha aí, eles não vão te merecer, não vão acreditar em você, o sacrifício é em vão, desiste, Jesus. Só que Jesus fala: em todo o tempo, Pai, que seja feita a sua vontade. Jesus começa a ver o que há no futuro. Satanás não consegue ver o futuro, ele consegue ver o passado. Mas Jesus ele vê o futuro. Jesus ele começa a contemplar aquilo que ele vai passar no Calvário. Aquilo que ele vai passar no pátio de Pilatos. Jesus começa a transpirar sangue. Você entende, amado, que foi tão grande a agonia que ele sentiu da morte, do nosso peso, do mundo, do pecado do mundo. Ele começa a transpirar sangue porque ele vê o que ele vai passar. Jesus vai perder todo o sangue por mim e por você. E ele começa a sentir as dores, a agonia da morte. É tremenda. Ele começa a transpirar sangue, o seu corpo todo fica molhado de sangue, a sua roupa grudada no sangue, porque ele começa a ver pelo aquilo que ele ia passar a cada segundo, a cada momento, cada passo até o Calvário, até a cruz. Jesus está ali. Daqui a pouco chega Judas. Jesus vai ser traído por um dos que andava com ele, Judas.
um dos seus discípulos, que ele tinha como amigo. Judas vai vender Jesus. E ele vai trair Jesus com um beijo. Interessante que Jesus ainda fala, meu amigo. Judas entrega Jesus com um beijo. Jesus vai para ali. Vai passar pelo tribunal dos fariseus, saduceus. E eles não vão conseguir achar nada contra Jesus. E vão levar Jesus a Pilatos. Quando eles entregam Jesus para Pilatos, com a alegação que Jesus fala que ele é o rei dos judeus, Pilatos fica apaixonado por Jesus, não vê nele culpa e entende que entregaram Jesus por inveja, porque eles tinham medo de perder a cadeira, os doutores da lei. Pilatos fica todo o tempo tentando livrar Jesus da morte e vai dar uma sentença que ele fosse chicoteado. Naquela época seria 40 chibatadas, mas os judeus, para eles não errar, eles davam 39. Mas não era um chicote comum. Naquela época, ele receberia 39 chibatadas, mas o chicote era amarrado a uma madeira e na ponta desse chicote tinha 12 tiras com pontas de ossos pontiagudas e bolinha de chumbo. Jesus vai receber 39 chibatadas, equivalente a 468 chibatadas no seu corpo. Quando aquelas garras com pontas de osso e chumbo grudavam nas costas do mestre, cravava-se, e quando o soldado puxava, eram 2 soldados, um do lado e do outro, voava um pedaço de carne e sangue. Tanto que daqui a pouco as suas costelas já estavam à mostra. No seu rosto, no seu pescoço, o sangue jorrava. E o soldado ali rindo. Foram 468 chibatadas. Nas primeiras 10 chibatadas, Jesus ganhou 120 chicotadas. Mas ele não reclamou. Ele aguentou tudo calado por mim e por você. Perguntaram o soldado qual é a acusação desses judeus. Qual é a acusação desse judeu? Ele falou que ele é rei. Ele é rei para escarnecer do mestre. Vão pegar uma planta chamada acácia, que praticamente cada espinha é da grossura de um dedo. Vão moldar uma coroa de espinho. Vão colocar na cabeça de Jesus e vão bater com a cana. Aquilo vai perfurar o cérebro de Jesus. O sangue vai jorrar. Ele vai sentir uma dor terrível. Vão perguntar qual é a acusação deste judeu. Vão botar uma capa escarlate nele, por cima das suas costas todas feridas, sangue jorrando. Vão perguntar qual é a acusação desse judeu. Vão dar um cetro para ele. Um rei precisa de um cetro. E ali Jesus vai, pouco a pouco, perdendo todo o sangue por mim e por você. Chega uma hora que o soldado vai levar Jesus para que o povo decida o que vai acontecer com ele. Pilatos bota no coração em salvar Jesus e ele lembra que nessa época ele poderia libertar um prisioneiro. E tem Barrabás, que era ladrão, salteador. Era um ladrão, salteador, assassino. E ele vai falar, eu vou botar Barrabás e Jesus. Com certeza vão pedir para soltar Jesus. Um homem
que só plantou o bem. Mas os doutores da lei vão atiçar o povo a escolher Barrabás e crucificar Jesus. Jesus já estava ali ferido. E antes de levar ele para esse julgamento, o soldado vai arrancar a capa de Jesus. E quando ele arranca, aquele sangue, aquela carne que estava grudado na capa, vai fazer Jesus sangrar tudo de novo. E Pilatos vai perguntar: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E o povo, excitado pelos doutores da lei, vão falar: solta Barrabás. Aí ele pergunta: e Jesus? Crucifica-lo. E Barrabás, vendo que nada podia aproveitar, lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Ei! Jesus carregou aquela cruz por mim e por você. Ele vai ser esticado de uma maneira no Gólgota. Aquela cruz não era para ele, era para Barrabás, um homem bem maior do que Jesus em estatura. Vão esticar, porque naquela época a cruz já era preparada para quem ia ser crucificado. E ele teria que ser esticado para que o escravo só poderia cravar onde já tivesse os buracos naquela madeira que não era tratada. Jesus vai ser pregado ali, vai ser levantado no madeiro. Ali foi o altar de Jesus. Ali que pendurou-se o cordeiro, no altar, a cruz. Mas ele tinha que passar por isso, por mim e por você. Pregam o pé de Jesus, pregam as suas mãos na cruz, levantam Jesus. Jesus está ali sofrendo por mim e por você. E ele vai olhar para o céu e vai falar: Pai, aqui entrego o meu espírito. E na mesma hora, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E hoje você pode falar com o Mestre, hoje você pode entrar no Santo dos Santos. Pense nisso, reflita. Graça e paz, até o próximo vídeo.